17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Atenção, o conteúdo desse vídeo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Olá a todos, meu nome é Diego Adílio da Silva, eu sou engenheiro agrônomo na empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Estou hoje, melhor dizendo, responsável pela fruticultura aqui no sul do estado de Santa Catarina. E hoje a gente vem falar um pouco com vocês sobre os cuidados que a gente tem que tomar ao implantar um pomar, e nesse caso um pomar de pitaia. Tudo que eu falar aqui vale para outras culturas, mas hoje a gente vem falar um pouquinho especificamente da pitaia. Tudo o que a gente falar aqui das técnicas que a gente preconiza, elas visam a promoção de saúde e conforto às plantas. Então o primeiro passo para quando a gente quer implantar um pomar de pitaia é a escolha da área, né? Por que a gente tem que observar a área? Devido a algumas características dessa espécie da pitaia, por exemplo, que não tolera solos encharcados. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, escolher solos aí que vão dar boas condições ao desenvolvimento dessa planta. Escolhida a área, então, a gente parte para a análise de solo. E é muito importante que a gente faça uma análise de solo bem feita para que a gente possa dar ao solo, né, aplicar ao solo os nutrientes que estão ali em níveis abaixo do que se espera tecnicamente. Então, fazendo essa parte de análise de solo, então, a gente conversa com um técnico, se faz a recomendação de adubação e calagem, que é muito importante. A calagem se trata do calcário. Em relação à adubação, o adubo mais importante, o nutriente mais importante nesse momento é que a gente coloque o fósforo, né? Porque o fósforo é um nutriente pouco móvel no solo, então é importante que a gente faça essa adição ao solo, então, de calcário e fósforo em profundidade. Após isso, então, a gente também tem que olhar os nossos arredores, né? Aqui nessa área existe alguns quebra-ventos que não são específicos, mas que já servem como protetores dessa área contra os ventos, né? A maioria das frutíferas não gosta de ventos. É claro, a gente tem que montar quebra-ventos que sejam permeáveis, né? E a gente também tem outros usos de outras espécies. O hibisco, por exemplo, é uma espécie que é utilizada, a moringa, a própria bananeira, que é uma outra frutífera, pode ser usada como um quebra-vento para a pitaia, né? Após isso, então, a gente pensa, né, com a correção do solo, a montagem do quebra-vento, então a gente começa a pensar na instalação de plantas de cobertura, né? A gente geralmente instala os pomares de pitaia nos meses de agosto, setembro, quando começa a esquentar e ela já tem um crescimento assim mais vigoroso, né, na estação mais quente. Então aqui nas condições do sul do Brasil, a gente tem aí belas ferramentas para serem usadas. Por exemplo, a aveia, a ervilhaca, o nabo forrageiro são espécies de inverno que a gente pode estar utilizando para fazer a implantação do pomar. A ideia é que a gente faça a cobertura desse solo, evitando, por exemplo, que esse solo fique com a temperatura muito mais elevada, e também a gente promove aí, de acordo com os anos, o incremento de matéria orgânica. Uma experiência muito bacana aqui do sul de Santa Catarina também, de acordo com o desenvolvimento do pomar, a gente começa a instalação de uma espécie chamada de amendoim forrageiro, que é o Arax pintoi, né? Ele tem várias características, ele cobre o solo, mas uma das principais características é ele pegar o nitrogênio atmosférico e incorporar ao solo, ou seja, é a nutrição com nitrogênio que essa planta de cobertura ajuda a fazer. Então, passados esses 3 pontos, né, análise de solo, quebra-vento e a questão das plantas de cobertura, a gente começa então a instalação do nosso pomar. Então a EPAGRE, ela preconiza então o uso de palanques de cimento.
Num primeiro momento eles podem ser mais caros, né, um investimento um pouco mais alto, mas é o que a gente vê assim que tem maior vida útil e ao longo dos anos esse custo ele vai se diluindo e diminui até futuramente a necessidade de mão de obra para a troca de palanques, né? Um dos grandes problemas nos pitaiais é o uso de palanques de madeira que ao longo do tempo se torna inutilizável, e para trocar depois que a pitaia forma a sua copa, trocar um palanque não é fácil. Então, depois disso, né, uma coisa que a gente pode também chamar a atenção aqui, né, mais ou menos aqui o palanque fica para cima do solo de 1,5 m a 1,60 m. Isso depende muito da altura do indivíduo, mas é uma altura que a gente vem observando a campo, que é uma altura bacana, que o produtor consegue fazer os manejos de forma bastante confortável, né? Se ficar muito alto é ruim, porque fica complicado a realização dos manejos, e muito baixo também, depois da formação do guarda-chuva, que é a copa da pitaia, os cladódios podem até encostar no solo. Outra coisa também que a gente preconiza é a escolha da variedade, né? Aqui no começo da implantação dos pitaiais no sul se usou muito a variedade branca comum, mas ela tem uma característica que ela não é a variedade autofértil, ou seja, ela não se autopoliniza, né? E isso é um dos manejos que dão mais trabalho no pomar de pitaia. Então hoje a gente já tem variedades, né, e a principal delas que a gente vem utilizando aqui como recomendação é a Vietnamese White. Essa é uma variedade que ela se autopoliniza e dão frutos com calibre comercial muito interessantes, bem apreciados aí pelo mercado, né? Então essa é uma outra dica que a gente dá para a formação do pitaial. Ademais era isso, sim, são pequenas tomadas de decisão que quem começa bem tende a ter um pomar que vá dar sucesso no futuro. Se começa bem, vai se cultivar bem, vai se produzir bem, vai se colher bem. Isso é muito importante que se faça. Se a gente faz uma boa base, a gente vai ter um bom futuro. Ademais, agradeço à Cooperja pela oportunidade de fazer parte aí do CDC, que tem grande expressão aí no sul do Brasil e até mesmo de âmbito nacional.